Hello, voltamos. Estamos aqui com o Estevam Casanova de novo. Eu falei certo, né? Estevam Casanova. Não é o Giacomo Casanova, você tem um parentesco, enfim, italiano? Eu sou italiano, mas italiano de descendência italiana, mas acho que parentesco não. Não chegou a pesquisar a fundo, né? Não. Eu tenho a minha, eu sou intuitiva. Estevito, ó, é assim, eu tava futricando o teu blog, esse menino, ele escreve, ele atua, ele, enfim, é dramaturgo, ele é professor de artes, a gente vai ter que demorar assim, umas 3 horas, a gente fala de todas as suas facetas, né? Mas eu quero começar com a questão da escrita. Futricando no teu blog, eu vi o que te motiva, como na tua descrição, e me lembrou um poema do Charles Bukowski. Eu quero ler uns trechos para você e você me fala aí o que tem de consonância, enfim, o que você realmente acha que também é o teu impulso, tá? O poema dele é: então queres ser um escritor? Se não sai de ti a explodir, apesar de tudo, não faças. A menos que saia sem perguntar do teu coração, da tua cabeça, da tua boca, das tuas entranhas, não o faças. Se o fazes por dinheiro ou fama, não o faças. Se tens que te sentar e reescrever uma e outra vez, não o faças. Se dá trabalho só em pensar fazê-lo, não o faças. Se tentar escrever como outros escreveram, não faças. Não sejas mais um. Não faças. A menos que saia da tua alma como um míssil, a menos que esteja preparado, que te leve à loucura, ao suicídio ou homicídio, a menos que o sol dentro de ti te queime as tripas, não faças. Como é que é pra você? Você escreve por quê? Por quê? É uma boa pergunta. Não existe um porquê. Você sente e você escreve. É como se as palavras ficassem boiando dentro do teu estômago. Elas vêm e você tem que vomitá-las de alguma forma. Então não existe, por exemplo, agora eu vou sentar para escrever. Nos programas? Não. Às vezes eu estou no meio de uma aula ou estou andando na rua e eu pego um link qualquer e isso eu chego em casa e eu começo a escrever e as palavras vêm. E o processo da escrita é tão interessante nesse caso que não é uma coisa forçada ou você fica tentando dar concordância na frase. É uma coisa que vem automaticamente, como se fosse por osmose, sabe? Então você sente e escreve, né? Então, é uma coisa tão forte que se você não colocar para fora, você não fica em paz, né? E como você pode perceber, eu sou um pouco ansioso, então se eu não vomito essas palavras de uma vez por todas, eu não sossego. Já levantei para escrever na madrugada, já escrevi sonhos que eu tive, situações particulares, então... Eu ia te falar, você tem algum tema recorrente ou não? Não, eu escrevo sobre a vida, sobre diversos olhares e partindo de diversos olhares. Tudo que você escreve vai pro seu blog ou não? Tem coisas guardadas, nem tudo vai? Tem dado tempo de atualizar o blog? Como é que tá? Então, eu não me programo para escrever. Então eu não fico com essa preocupação de atualizar o blog. Quando o texto vem, eu jogo, né? Se eu achar que ele tem necessidade de ser publicado, eu coloco. Mas eu tenho muita coisa inédita que inclusive ninguém leu até hoje. E todos esses contos, eu escrevo contos, né? Então todos esses contos reunidos, eles já juntos eles já formam um livro. E aí é um projeto, a gente tá pegando alguma notícia quentinha aqui? Tá no forno ainda, tá no forno, Então, a programação existe, o desejo também, já há alguns anos, mas ele ainda está em fase de planejamento, de elaboração, enfim. Precisa de alguma parceria? Tu pensa em inscrever em algum edital ou ainda... Calma, tô ainda num projeto inicial? Eu tô com a ideia inicial ainda, não pensei em como fazer, até porque eu não tenho pressa para fazer isso, entende? A hora que a oportunidade, o momento se mostrarem, eu publico. Como é que você começou a escrever? Só conta assim, isso é algo que você percebeu desde de criança, essa vontade? Como foi o primeiro conto? Do nada. Começou com a leitura, né? Eu gosto muito de ler e leio muito. E a prática da escrita tem uns 4 anos que eu escrevo regularmente. Antes eu não escrevia. Então, quando
experiências pessoais, profissionais, me fizeram ter essa visão mais particular e pessoal da vida, né? Então, nesse sentido, foi que eu comecei a escrever. Você se sentiu como se você amadureceu e, enfim, aí você tinha uma posição, algo assim. E aí e eu sentei na frente do computador e muita coisa eu escrevo à mão e depois eu passo, né? Aí uma curiosidade, assim, ó, sobre os meus textos é que eu geralmente não mudo eles. Conforme eles vêm, eu adequo a concordância da frase, mas a ideia, o que me veio naquele momento eu não troco. O final eu nunca troquei. A ideia que veio naquele momento eu nunca troquei. Eles são sempre fiéis à ideia original. Sempre. Interessante mesmo. Estevam, então esse é teu lado escritor, que te acompanha já há um bom tempo. Você também é ator, né? Eu queria saber do teatro, como entrou na sua vida, o que você já fez, quais foram os últimos investimentos nessa arte, que também exige muito estudo, muito trabalho. Então, o teatro entrou na minha vida quando eu tinha aproximadamente 8 anos e eu fui convidado por uma professora da escola, inclusive vou citar o nome dela, Dona Marlene, lá de Caxambu do Sul, ela me convidou para fazer essa peça e eu nunca vou esquecer que eu era o Papai Noel. Então, eu era desse tamanho assim, com aquela barba, aquele dezembro, né? O calor infernal, eles estão lá. Não esquece, viu, Dona Marlene? Nunca mais esqueceu. Ela já fez eu passar por várias dessas, né? Então, estava o Estevam lá vestido de Papai Noel. E aí, eu não sei, eu acho que ela viu que eu podia ser útil pra coisa e ela começou a me colocar em mais peças que eram feitas na escola. Depois apareceu uma outra professora, que foi a professora Dirley, de artes também, lá da mesma cidade, que é a minha cidade natal. E a gente começou a fazer peças na escola, continuou fazendo, né? Peças de casamento caipira, como chama? Aqueles eventos de meio ambiente, aqueles seminários de meio ambiente, abertura disso, abertura daquilo. E eu sempre fui muito metido nesses eventos e nesse tipo de atividade. E aí, então, isso foi fazendo parte cada vez mais da minha vida. E aí, depois, quando eu fiquei adolescente e tal, eu comecei a fazer peças mais sérias, digamos assim. Então, na cidade, a gente começou a montar peças da Maria Clara Machado, que é um ícone da dramaturgia brasileira, do teatro, né? Enfim. E nesse sentido a gente começou a montar então essas peças, Pluft o Fantasminha, Rápido das Cebolinhas, A Bruxinha que Era Boa, enfim. E eu fui vendo que a coisa estava bacana, isso ia, né, me dando... Era um hobby, era uma alegria, era algo que eu gostava muito de fazer. E aí depois eu comecei a ter eu tive um emprego que não tinha muito a ver com a área cultural. Aí depois desse emprego eu passei a trabalhar na área cultural, então a vida me tirou daquele trabalho e me puxou mesmo para a questão cultural. E lá nós montamos outras peças ainda. E eu comecei a trabalhar nesse sentido. Aí eu vi que era o que eu queria fazer mesmo, né? E aí, então, nesse sentido, eu comecei a fazer alguns cursos e tal. E recentemente, então, eu fiz uma especialização lá no Wolf Maia, em São Paulo. E aí eu fiz, então, um curso intensivo de 3 semanas, que contemplou televisão, teatro, canto e dança. E foi uma experiência muito bacana, porque a experiência com televisão eu não tinha ainda. Outra técnica, alguma coisa que você possa nos ensinar? Vem cá. Assim, alguma técnica direta aqui pra TV? Na verdade, na entrevista muda um pouco, né? Tem que ter um estúdio, é uma outra... Técnica pra chorar? Vai, Estevam, passa um pouco. Um no olho, assim, aí você chora. Sim, tem isso. Outra, tal. Mas tem que vir uma emoção do útero, não? Mas a televisão, ela tem que ser uma coisa mais contida, assim, quando você quer interpretar pra televisão, porque o teatro exige muito mais corpo, voz, enfim. E a televisão não, é uma emoção mais contida, você tem que passar uma naturalidade mais... Que é o que hoje a televisão busca. Né? Convencer, tem que ser mais próxima do real, né? Totalmente. Então, nós que éramos crus na televisão e fomos
fazer a primeira cena, porque a prática era assim, a professora dava a técnica, né, e nós já íamos pro estúdio gravar. Então era papum, não tinha preparação, não tinha ensaio, nada. Então quando a gente que é ator de teatro chega no set para fazer a gravação, você toma um baque, né? Você já chega com toda aquela força do teatro e aí vem a professora e te poda. Então, de todas os ensinamentos que eu tive lá no Wolf, eu acho que o que mais ficou gravado foi que o ator que faz teatro pode fazer televisão, mas quem faz televisão, que começou nisso, não faz teatro. Olha, porque o teatro exige mais energia, mais corpo, mais. Dá pra ver que nós somos pessoas, né? E existe uma predisposição do artista para fazer a coisa chegar até o público. Né? Então, a pessoa que está na primeira fileira e a pessoa que está na última fileira, ela tem que ver a mesma coisa, ela tem que sentir a mesma coisa, né? E a televisão é uma coisa mais... como eu falei antes, ela é mais contida, então a câmera captura a emoção da pessoa. Né? Você mais frio, assim, o trabalho na TV, até porque todo cortado, enfim, não tem a continuidade no teatro, tu vai em cena, o início, meio, fim, né? Eu acho que é mais técnico, é uma coisa mais mecânica, né? E o teatro já é mais emoção, é naquele momento, é aquela... Né? Mas eu confesso que eu fiquei bem tentado fazer televisão também. Opa! Será que estou aqui entrevistando o futuro ator de novela, filmes? Vou aproveitar, agora depois vai ficar caro, né? Vamos ver, quem sabe numa dessas, né? Mordeu o bichinho pra tentar vir também por aí? Assim. Mordeu. Então, eu vou em busca... Agora tem uns outros planos também dentro dessa questão da especialização na atuação e na interpretação. Eu quero continuar me especializando nessas áreas, tanto no teatro quanto na televisão, que eu acho que é uma coisa que me faz muito bem, me deixa muito feliz e é gratificante para mim. Fala um pouquinho porque ele é dramaturgo também, escreve contos e escreve peças de teatro, né? Um pouquinho do espetáculo que você já escreveu e já apresentou, atuou e parece que ainda está trabalhando nele. Então, a minha peça, eu faço ela, eu atuo em parceria com meu irmão, ele também faz teatro comigo. E a nossa peça chama Quando o Bucólico e o Glamour se Juntaram. Uma peça que eu escrevi e a ideia inicial era fazer uma história que se encaixasse com as músicas do ABBA, que eu sou fã dessa banda, né? Então, mas com o passar do tempo e conforme a peça foi saindo da minha cabeça e se moldando, eu pude perceber que ela tinha como abranger mais outros artistas, outras músicas e eu acho que esse abranger outros artistas iria render uma peça mais proveitosa, né? Então a peça Quando o Bucólico e o Glamour se Juntaram, ela fala sobre dois amigos de uma cidade do interior de Santa Catarina que trazem a cultura italiana como base do seu diálogo. Então eles são pessoas do interior, né? E eles falam bem italianos mesmo. E ela explora os conflitos psicológicos desses dois personagens, né? O Agenor, que é o personagem que eu faço, ele desde muito novo ele apresenta um comportamento diferente do exigido para os meninos da idade e condizentes com o sexo masculino, digamos assim. Então, desde muito cedo, ele percebe que ele é diferente das outras pessoas. E no decorrer da peça, ele persegue o sonho de ser uma estrela da dança e ele tenta se libertar desse mundo em que ele vive. Em contrapartida, tem uma amiga dele, que é a Durildes, e no teatro a gente chama ela de Dudu, que é o meu irmão. A Dudu é apaixonada pelo Agenor. E ela tenta durante a peça toda conquistá-lo. E ele não tá nem aí pra ela. Ele quer saber da dança dele. E aí durante o espetáculo dá paralelos do que ele tá pensando. Entende? Então a cena acaba, por exemplo, no presente e aí vai pra imaginação do Agenor. Então explora muito essa questão do conflito psicológico,
de quem é cada um deles, qual que é o sonho que eles estão buscando, e também é uma mensagem contra o preconceito e essa questão que hoje em dia ainda está muito inflamada na nossa sociedade, né? Então... Às vezes a dificuldade de poder simplesmente ser como você é, ser autêntico. É porque as pessoas, é muito clichê o que eu vou falar, mas as pessoas, elas não conseguem cuidar muito da sua vida, elas têm que ficar se preocupando com a dos outros. Fica a dica. Pois é, então a peça é um recado para esse tipo de pessoas, para que elas deixem cada um viver a sua maneira e ser feliz conforme cada um acha melhor, né? Então, mas tem muita performance nessa peça. Tem danças e músicas muito conhecidas, e eu já deixo o convite para quem quiser. Vai tá, logo a gente vai estar com ela em cartaz aqui em Chapecó. Nós já fizemos a estreia dela, e nós fizemos parceria com uma universidade que nós já apresentamos várias vezes para a mesma universidade. Mas agora a gente está voltando e a gente deu uma pequena repaginada nos figurinos, nas coreografias que são dançadas, enfim. E a gente agora vai colocar ela novamente. Então, daqui mais um dia aí vocês já vão ter a notícia para ir assistir, né? Quando tiver de volta aqui, a gente vem e cobre a matéria. Uma ideia original minha, acabei de ter. Vou ficar esperando. Agora eu vou chamar o intervalo, a gente já volta, que o Estevão vai falar um pouquinho de como que são as aulas dele. Ele é professor de artes também, como é que é trabalhar com os pequenos também. Essa questão assim, que é legal desde pequenininho, tá nesse mundo, nesse universo, né? Isso aí. Até daqui a pouco, gente.